da Cruz Cast. Temos um tema super interessante de dia a dia. Claro, sempre com meu amigo Ariel. Eu sou o David, casado para sempre, pai do Theo, cristão. E o tema de hoje a gente vai falar sobre vida espiritual, a gente vai falar sobre paternidade, sobre herança. Com vocês o Ariel. Se apresente, meu amigo. Eu me chamo Ariel, casado para sempre com a Erlane, pai do Levi. E estamos aqui para contribuir, de alguma forma, usando a nossa vida, o nosso testemunho, para falar um pouco, né, de Jesus e dos temas que nós, diante do Senhor, colocamos aqui para compartilhar com vocês. A gente vem, sempre quando a gente levanta, né, quando a gente traz ali algo, um servir para o Senhor, sempre o mundo espiritual tende a dar uma bagunçada, vamos dizer assim. Mas está aqui a palavra de Deus não mente, e para que a gente possa, né, conduzir essa conversa, conduzir esse bate-papo, que não saia nenhuma palavra que venha da nossa criatividade, para que não saia nenhuma palavra que venha do nosso coração, que venha da nossa mente. A gente vai fazer uma oração, porque é assim que todo bom filho de Deus tem que começar, chamando o Pai para a mesa, Amém. chamando o Pai para a conversa. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, a gente te entrega, Senhor, essa conversa, para que nenhuma palavra aqui, Senhor, seja dita, falada, mencionada, seja do meu coração, do coração do Ariel, seja da nossa criatividade, da nossa mente. Que a sabedoria divina, Senhor, tome conta, Senhor, da nossa boca, Aleluia. do nosso coração e da nossa mente. Que Glória toda a Deus. palavra seja dita aqui, Assim, seja para edificar, Senhor, o teu reino. de Jesus. Pois toda honra e glória, Senhor, é para ti, Pai. Aleluia. Amém. Amém. E é isso, meu amigo. A gente vem falar aqui hoje de paternidade, a gente vem falar hoje aqui de dignidade, né, de herança, porque é isso que os filhos do Senhor têm que ter, né? Sensação e saber que somos filhos de Deus, né? Não é só ali de maneira distante, não é só ali de maneira... a gente está aqui, Deus está lá em cima e Ele olha para todos os cantos e a gente é basicamente por si só, né? A gente sabe que nosso Deus não é um Deus presente, a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de dia a dia, é um Deus de detalhes, é um Deus que fala, né? E na Bíblia a gente vem observando várias passagens ali, né, que a gente consegue linkar com o nosso dia a dia, porque, enfim, são histórias reais, né? E aí, a gente vai trazer aqui, por exemplo, essa mentalidade, né, de herdeiro. Muitas vezes a gente tem percebido que as pessoas estão se perdendo, né? Estão com a culpa exacerbada. Hoje a gente vê o mundo trazendo ali essa sensação de culpa, não tem perdão. Fala um pouco mais, Ariel, para as pessoas, como é que foi trazer o perdão para a tua vida depois da tua conversão. Conta um pouco como é que foi esse momento de conversão. Amém. Na verdade, muito interessante, né, essa mentalidade de herdeiro, né, esse tema, porque, né, traz como fala, né, em Romanos, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? E trazendo para a nossa vida, isso, durante muito tempo, ele traz uma culpa, ele traz uma ponta, né? Uma forma de apontar, uma forma de pesar sobre a nossa vida, porque quando nós éramos, né, outra pessoa, quando antes nós mesmos aceitarmos Jesus, nós tínhamos uma vida, né? Nós fomos educados de uma maneira que a gente achava que era certo, que era correto. E mesmo depois de tomar essa decisão, né, que foi a melhor decisão da nossa vida, o mundo ele ainda trata de trazer esse peso, né? Peso espiritual, às vezes as pessoas, às vezes os amigos, às vezes, a maioria das vezes, no meu caso, os familiares, porque levanta aquele ditado: agora aceitou Jesus, é santo, né? E a gente sabe que não é sobre isso. A gente sabe que só existe a qual é santo, né? E é o Senhor. Mas quando nós mudamos essa mentalidade, quando nós aceitamos verdadeiramente Jesus, nós aceitamos mudar a nossa identidade, né? Uma troca de CPF. E sempre vai ter alguém para levantar ou alguém para apontar, né? E é no dia a dia, é no trabalho, é na igreja, é por onde a gente estiver, né? Porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir.
Então, muitas vezes, não é nem sobre as pessoas, é sobre quem está com elas, né? Então, qual é hoje o nosso maior desafio? É viver uma vida com foco em Jesus, trazendo para a nossa família, para o nosso trabalho, né, para o nosso dia a dia, porque o que acontece muito, né? Você é de Jesus naquele momento. No momento onde tu está na igreja, tu é verdadeiramente Jesus. Mas tu é verdadeiramente Jesus quando alguém te xinga no trânsito? Tu é verdadeiramente Jesus quando o nosso filho, por algum motivo, faz algo que desagrada? Tu é Jesus quando desalinha em casa, no casamento? Porque, amém, somos normais, né? Isso faz parte do dia a dia. Então é nessa hora, né, que nós temos que verdadeiramente trazer a luz do Espírito Santo para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente está aqui gravando, por exemplo. Tá só nós, né? Mas sempre tem alguém que está ali olhando. E muitas vezes não é nem para apontar. Às vezes é querendo inspiração. Imagina que num trânsito, tu tá aqui, e eu tenho até um testemunho sobre isso. Um dia eu tava no trânsito e eu vi um amigo, né, que eu não vou citar o nome dele, óbvio. Ele é da igreja, e eu comecei a buzinar. Foi proposital. Eu vou buzinar. Esse meu amigo, eu vi a aflição dele. Acho que ele não dizia nada, mas no pensamento eu vi a aflição dele. Quando eu parei do lado dele, eu baixei o vidro e disse: irmão. Cara, ele ficou assim. Esse seu amigo contou esse testemunho no púlpito. Pronto. No púlpito. Ele ficou impactado. Então, por que eu disse isso? Porque nós temos que verdadeiramente viver de uma maneira coerente, de pregar aquilo que a gente vive, viver aquilo que a gente prega. Porque muitas vezes a gente é de uma maneira em determinados lugares e de outra maneira em outros determinados lugares. Então, assim, eu acredito que aqui traz muito, né, sobre o acusar, né? O diabo sempre vai acusar a gente, mas nós temos que ter, né, confiança no Senhor e entender que a nossa vida não é mais a mesma. Fácil? Não. Mas não é impossível quando nós colocamos o centro. Até porque no tribunal, né, espiritual, o diabo ele é acusador. E Deus é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado, né, vamos dizer assim. E aí a gente percebe que essa dualidade, onde estou fazendo o que estou pregando, é às vezes somente percebida por nós, muitas vezes pelas nossas esposas, por quem está muito perto, né? No final de semana ele é dessa forma aqui na casa, né, escondido dentro de quatro paredes, dentro ali desse ambiente familiar, agressivo, fala alto, né, esquece os princípios, mas quando está ali na liderança do grupo, quando está ali em vitrine, né, para outras pessoas, ele se porta de maneira bem dentro da Bíblia, bem dentro ali da lei, na verdade, né? Porque existe uma diferença entre lei e existe muita diferença entre os princípios cristãos, né? A lei é criada por homens, né? A lei, estou falando ali, trazendo ali para Moisés e tudo, criado por homens, mas os princípios cristãos é muito mais além do que isso. É você não melhorar, porque o mundo cristão, Cristo não está aí para te melhorar, ele está aí para te transformar. Logo, você morre para nascer um novo David, um novo Ariel. Isso. Então, quando você troca de mentalidade, passa a ser filho de Cristo, você passa a agir diferente. Então, tanto faz, alguém está te olhando ou não. Então, você muda a essência para você mudar o dia a dia. Então, se você não for cristão, quando a sua esposa pede para você lavar a louça, mas você está cansado, e aí você vem ali trazendo, né? Você vem. Depois eu te conto uma tática ali, né? Para poder ajudar isso aí, né, em casa. Se você não conseguir ali trazer à tona a tua mentalidade de herdeiro, né? Trazendo ali a filiação com o pai, você acaba perdendo no seu dia a dia essa situação. E aí começa.
Cristo, eu sou cristão. Cristão é pequeno Cristo. Logo, somos imitadores de Cristo, né? Mas eu estou muito longe de Jesus, né? Observando que ele não errou. E nós temos errado praticamente o tanto de vezes que era para ser perdoado, 70 vezes 7. Né? E aí a gente começa a ver falho e Satanás começa a gerar culpa na gente e a gente não consegue se perdoar. A gente até pede perdão, a gente até perdoa, mas a gente não consegue às vezes se perdoar. E a gente traz, né? Mas fulano falou mal de mim, cicrano teve um pensamento assim, teve um pensamento diferente da minha realidade. E aí quando a gente faz para o Senhor, a gente é justificado. Isso. Porque nessa mesma palavra, em Romanos 8, fala sobre que o Senhor justifica aqueles que são filhos. Então, se você muda a identidade para filho do Senhor, filhos adotivos de Cristo, você também tem que trazer esse Romanos 8 para a sua vida e se perdoar, né, da culpa de um pecado que você já foi, porque você não é. Muitas vezes o mundo rotula, né? Quem é fulano? O ladrão. Quem é cicrano? Ele cometeu tal crime, ele cometeu tal pecado, é o bebarrão, é o drogado. E aí o mundo começa a te rotular por esse pecado e você, após essa mudança, ainda traz à tona ali um sentimento de culpa. Né? É complicado, né? Claro, nós estamos aqui com os nossos aparatos, né, de conversa, né? Um cafezinho, uma água, né, para dar aquele ânimo, né? Soltar o corpo, né? Porque exato. Às vezes começa meio tenso a conversa, vai por um lado, mas não é assim, né? O intuito desse nosso trabalho é trazer a realidade. É difícil mesmo. Quem foi que disse que seria fácil? Né? É a gente que cria um evangelho colorido, a gente que cria um evangelho de rosas, é a gente que cria que ao servir ao Senhor, ao entregar a vida ao Senhor, pronto, agora eu não tenho todos os problemas. Eu resolvi minha vida. Resolvi. Né? Você só deu início a novos problemas. Agora tem uma promessa. Deus vai estar contigo em todos. Em todos os momentos. Em todos os momentos. E outra certeza, no mundo tereis aflições. Se está no mundo, ou seja, está vivo, está sujeito a ter problema. O interessante é que a vida com o Senhor é só os que Ele permite. Dá uma evitada ali nos que você mesmo provoca. Né? Se você deixa, por exemplo, de beber, você já deixa o problema de ser pego na blitz. Então, né? Alcoolizado. Então, você já deixa de criar um problema de si. E é isso. Né? Vamos deixar a conversa mais relaxada, né? Vamos deixar a conversa mais light. Traz aí, Ariel, como funciona, né, no teu dia a dia essa questão de perdão. Né? Tem uma música agora que está muito famosa, que nós que somos tanto perdoado, somos nós mesmos que temos o coração endurecido para perdão. Né? Queremos ser entendidos, queremos ser compreendidos, queremos ser elogiados, queremos tudo, mas a gente não faz nada. E no perdão é a mesma coisa. Né? Queremos ser perdoados 70 vezes 7. Até trazemos a Bíblia para dar legalidade àquilo, um erro, né, da esposa, às vezes um erro que não está sendo perdoado por um amigo, né? E quando chega a nossa vez, a gente falha. Conta na tua vida como é que é essa questão do perdão, conta pra gente entender um pouco mais, né? Dentro da realidade, somos humanos, carne e osso, erramos, temos raiva, sentimos isso. O perdão liberta, né? Então, assim, o perdão, ele não faz bem para quem, né? Você faz bem para nós. Quando nós pedimos perdão, somos nós que estamos sendo libertos. E muitas vezes a gente acha que é a outra pessoa, mas não. Mas trazendo para a realidade, eu durante muito tempo, né, eu tive eu sempre fui muito, para mim sempre foi muito fácil perdoar, né? Mas teve momentos na minha vida, isso trazendo à tona desde da infância, que aquilo me marcou. Por exemplo, trazendo para a minha vida antes de conhecer Jesus. Né? Quando eu perdi minha mãe, passaram-se 2 anos e a mulher que o meu pai, né, escolheu para casar novamente era uma mulher que, quando eu tinha 13 anos, ela arranhou o meu pescoço na escola. E eu tinha essa mágoa, eu tinha esse rancor. Mas era uma coisa que eu não estava ali, ela não estava comigo. Aí 2 anos depois, eu vejo a mulher entrando na minha casa.
como mãe, que era o papel, vamos chamar de madrasta, né? Que é o que, né? E eu olhei assim, eu disse, não, isso não pode estar acontecendo comigo, não. Quem foi, né? Quem foi, Não, Ariel? essa daí não. Então, assim, foi um momento onde eu olhei assim para o céu e disse, mesmo sem entender, eu disse, como é que eu vou suportar isso aqui? E aí, trazendo para a nossa realidade, o perdão ele liberta. E nós só conseguimos fazer isso quando nós entendemos que nossa mentalidade, a nossa identidade foi trocada. Nós somos tu é um novo David, eu sou um novo Ariel, né? Então, quando a gente entende que Deus ele nos transformou e que ele nos perdoa todos os dias, porque quem somos nós? Para segurar, né? Para segurar um perdão. Para dizer quem merece ou não. Quem merece ou não. Então, hoje, eu nem espero. Meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. Quantas vezes eu mandei perdão para ti? Irmão, me perdoa que eu não te respondi. Ali tu não estava me pedindo um perdão. Ali tu não estava me cobrando nada. Mas eu estava te dando perdão de graça. Porque eu entendo que perdoar é uma obrigação de um cristão. De uma pessoa madura. De uma pessoa que tem maturidade. Não só espiritual, mas maturidade. Porque que somos nós? Mas... Não é sobre quem fez. E não é sobre justificar. O justificado, ele não justifica. Ele não precisa. Tu acabou de dizer. Jesus, ele faz, né? Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso justo juiz, né? É ele que conduz. É ele que direciona. Então, o perdão é algo que a gente, quando traz para o acompanhamento, né? Trazendo para a nossa vida de casais, de aconselhar, a gente vê tanta gente presa ao perdão. Durante muito tempo no meu relacionamento, eu sempre fui o cara que perdoei. E a minha esposa era o mais difícil de perdoar. Porque ela trazia isso já da infância, de família, mas foi quebrado. E eu não esperei ser quebrado nela para perdoar. Muitas vezes eu não tinha sido o causador, vamos dizer assim. Mas eu fui lá e disse, amor, é o seguinte, me perdoe em nome de Jesus. Acabou. É aquela coisa, ou tu escolhe ter paz, ou perdoar. Perdoa. E aí, Deus tem uma pergunta, né? Quantos perdões são necessários para fazer uma família bonita? Amém. Quantos perdões são necessários? Né? Você vê casamentos sendo... a gente está no dia a dia vendo ali, né, na prática, como líderes de casais, que somos ali na videira, a gente vê, né, muitas situações de corações endurecidos. E aí a gente chega numa palavra muito complicada, né, porque como liderança de casal, a gente sabe que o endurecimento de um coração, ele tem um passo, o próximo passo é a dissolução do casamento. Isso. Né? Então, quando o perdão ele está intrinsecamente, né, diretamente ligado a um coração duro. Aquele que é perdoador, né, nato ali, aquele que é perdoador porque tem Cristo dentro dele, ele vai perdoar ainda que com razão. Sim. Né? Comigo já foi um pouco mais diferente. Eu sou um não perdoador de carteirinha. Era, né? O David era, né? Não perdoador de carteirinha. Cometeu um erro comigo, era o último. Porque não tinha mais volta. Acabou. Fechava a porta e acabou. Ficava com a minha razão. E não tinha culpa por não perdoar. Isso é que era o pior. Né? Porque hoje, ficasse ali remoendo, poderia ser que uma hora acabou. Errou. E tinha que ser um erro que eu não cometo, né? Porque se for um erro que eu cometo, provavelmente eu perdoaria. Então, é complicado. Tem um testemunho muito grande que hoje só está acontecendo porque teve um perdão. Amém. Hoje, esse dia de hoje, só está acontecendo da forma como está acontecendo porque houve um perdão. Uhum. Em 2023, ou foi 24, minha mãe precisou, né, levou um golpe ali do Pix e precisou de uma advogada. E aí, a amiga da minha cunhada era advogada. E aí a gente estava trabalhando com o golpe do Pix. E aí a gente contratou.
Tranquilo, né? Contrato feito, tudo mais. E eu não acompanhava assim dia a dia, porque não é assim que se acompanha um processo, né? Você vai acompanhando ali e vou olhar para ver. Quando eu vi, ela tinha perdido um prazo. Eu disse, Amanda, foi o que aconteceu aqui? Nixa, meio, isso aqui. Já estava na igreja, né? Perdi esse prazo. Não tem problema não, tranquilo. Fica na paz. Dá para resolver? Dá. E aí ela foi lá e resolveu. Quando foi mais na frente, hoje está demorando, né? Eu vou lá conferir. Aí quando eu olhei, tinha sido extinto o processo, porque a petição inicial estava com erro. E o erro era porque ela não tinha trocado o comprovante de residência. Ela aproveitou o documento e o documento estava fora do prazo de 90 dias. E aí o processo foi extinto. Eu disse, amiga, o que foi que aconteceu aqui? Aí ela disse assim, ixi, eu errei. Me perdoe. Não tem problema não. Mas vai dar certo. E aí ela entra com um novo processo. Extinto de novo. Por erro. E aí escrevi muita coisa ali no WhatsApp, o Espírito Santo disse assim no meu coração. É isso que que o meu filho mandaria? É isso? É isso? Foi para isso que eu te criei? Apaga agora. Apaguei. Ano passado, em maio, ela me contrata para o escritório dela. Será que sem o perdão eu teria tido acesso a essa porta? O meu filho nasce em junho. Dia 28 de julho, o maior milagre da minha vida aconteceu. Eu digo para mostrar como Deus faz a hora que Ele quer. No dia 5 daquele mesmo mês, eu recebi um valor de salário. Em agosto, aquele valor foi o meu dízimo. Só quem faz isso é o Senhor. E tudo isso começou com um perdão. E aí eu te pergunto, quantas portas fechadas ainda estão e ainda ficarão por esse perdão que não foi liberado? Amém. Quantas portas? Quanta vida está deixando de ser vivida porque tu não sai da tua razão? Quantas horas dentro do teu dia com a tua esposa após uma briga ficam separados em silêncio? Isso é para mim. Porque não libera o perdão ligeiro. Rápido. Né? Ligeiro é muito cearense. Rápido. Quanto tempo perdido por coração duro. É forte. E quantas vezes isso precisa acontecer para que haja o resultado que é a dissolução? Quantas pedras precisam ser colocadas dentro desse saco para que fique um fardo pesado? Por um perdão. Por um perdão. Perdoa logo. Perdoa logo. Faz que nem o irmão, perdoa logo. Perdoa logo, irmão, não dá tempo. Isso teve que ser trabalhado. Isso e outra coisa, né? Que é orar pelo inimigo. Então, se você está lendo a Bíblia, não dá para rasgar uma página e esquecer da outra. Né? Não dá, eu vou ficar aqui na prosperidade. Mas orar para o inimigo é brincadeira. Eu não estou orando nem para o meu parente, que não me chama para o aniversário dele. Entendeu aí? É um desafio. Entendeu aí? Você não está nem conseguindo um perdão simples, né? Ali, né? Nem perdoando, que você não era nem para ficar chateado com isso. Você não está nem perdoando. Ali quem está perto. Imagine o inimigo. Isso é um fascículo muito elevado, né? Orar pelo inimigo. Isso é complicado. É isso. Né? A gente percebe, conversando aqui, a gente começa a fazer uma autoanálise e ver quantas portas. A gente nem sabe, né? Se eu tivesse mandado essa mensagem. Provavelmente não teria acontecido. Né? Claro, aqui nós estamos falando de olhos naturais. Né? Não, sobrenatural de Deus, ele, se é uma promessa, não tem como. Vai acontecer. Mas é um tratar. Imagina que ali foi um teste. Um teste do Senhor contigo. Porque muitas vezes, para nós chegarmos em algum lugar, nós precisamos passar pelo processo. E o perdão fazia parte do teu processo. Fazia, com toda certeza. Entende? Então, é aqui, ó. Perdoei. Abriu o acesso. Né? Quantos casamentos? E não foi eu perdoei hoje, amanhã já surgiu. Não, mais de um ano, né? Processo. O problema é que, trazendo para o outro lado, nós vivemos em uma realidade
aonde nós queremos colocar, é como micro-ondas. Colocou os minutos, preparou, está pronto. Não. Se você tem essa mentalidade de achar que eu entrei na igreja, eu aceitei Jesus, eu perdoei, e tudo vai fluir da forma como você quer, no estralar de dedos, sinto te dizer, tu está enganado. Pode acontecer? Pode, porque Deus faz o que Ele quer, na hora Sim. que Ele quer, onde Ele quiser. Mas normalmente... Não é provável. Não é provável. Ser possível não é provável. Né? Por exemplo, o meu pai, ele é católico e ele se converteu dentro de um bar. É possível? É. É provável? Não. Não. Ele foi, meu irmão se acidentou, ele encheu o copo de cerveja. Botou. Aí ele disse assim, ó, olha, ele é católico, tá? Essa expressão é muito evangélica, vamos dizer assim. E Deus falou comigo. Se tu quiser aumentar o problema da tua família, tu continua bebendo. Pronto. Repara aqui. Quando tu diz que ele, o teu irmão, se acidentou. Vamos trazer. Olha o processo aí, ó. Aí ele, né? Aí ele continua. inicia, e aí ele, se você quiser aumentar os problemas da tua família, tu continua bebendo, senão tu para com isso agora. Ele disse que pagou, jogou o copo fora, foi pra casa e nunca mais bebeu. Entendeu? E ali começa o verdadeiro processo, onde todo problema corria. Ele não era um alcoólatra inveterado, mas todo problema corria, a alegria corria, o problema corria para a bebida, né? Nunca teve problema de agressão na minha casa, graças a Deus, tenho pais maravilhosos, mas tinha isso. Isso poderia ser um problema dele com ele, né? Ele querer algo e não poder fazer, né? Muito mais prisão do que liberdade. Isso. Ele não tinha liberdade de escolha. Ele não tinha liberdade de escolher e resolver o problema com a palavra de Deus. Ele só tinha a resolução do problema através de uma bebida, que não é resolução, é maquiagem, né? A pessoa feia não vai ficar bonita com maquiagem. Pode ficar aceitável para uma foto. Né? Mas no dia a dia vai ficar feio maquiado. Vai ficar feio maquiado. Irmãozinho, quer um cafezinho? Amém. Né? Quer um cafezinho? Dá um cafezinho aqui, né? Pra gente dar continuidade. Tá fluindo, né? Seguir. Tá fluindo, vala. É porque os irmãos aqui são... Isso. Pronto. Bate aí, irmão. Não, aqui é coisa. É porque o melhor tá no final. É claro, sempre é assim, né? Com Deus é melhor terminar bem do que começar bem, né? Até porque... É isso. E mentalidade de final é mentalidade de quem continua, né? Porque quem para no caminho não vê final. Né? Se desiste, não vê final. Amém. Né? Desistiu no meio do caminho, vai continuar... No processo de emagrecimento, por exemplo, vai continuar gordo, né? Ou vai voltar tudo e às vezes o efeito rebote voltou, né? É um efeito que vai, às vezes, gerar mais até, voltar com mais peso do que antes. Né? É isso. Um cafezinho pra gente poder manter nosso papo, né? Cafezinho é bom, né? E aqui no Ceará, tá quente é café. O calor. Bota um cafezinho aqui pra mim. Tá frio. Só 2 dedinhos, assim. Né? Só 2 dedinhos. Nós gostamos realmente de café. E o café faz parte, né, das nossas... Não, faz pra nossa conversa, né? Acho que na nossa cultura do cearense, o café, ele tá entranhado. Né? Cafezinho de tarde, um cafezinho, né, de manhã. Às vezes senta na calçada. Né? Então é interessante a gente fazer uma conversa na calçada mesmo. É muito cearense. Com café. Né? Isso mostra uma sociedade mais tranquila, onde você pode abrir a porta da sua casa, sentar, liberar uma cadeira e esperar o primeiro sentar. Sentar para conversar, vendo os carros passando, né? Interessante. Traz uma tranquilidade e um repouso em Cristo, né? Quantas cadeiras de balanço foram cerceadas da tua vida porque tu tá com medo de novos relacionamentos? Né? Medo está diretamente ligado com Romanos 8. Né? Deus já cessou isso daí, porque tudo é possível, né? Para aquele que crê em Cristo, para aquele que é. Né? Então, a gente vai dando continuidade, né? E trazendo ali a luz da Bíblia, nossa vida, trazendo ali o perdão, né? Como estratégia ouro, né? Muitas vezes para prosperidade. Né? E essa palavra prosperidade tem até uma conotação no nosso mundo evangélico, vamos dizer assim.
às vezes, eu percebo que vem perdendo um certo sentido, né? As pessoas têm um pouco de preconceito em falar até sobre a teologia da prosperidade, né? Onde se prega algo fácil por um meio cristão, mas esquece de contar o processo. Sim. Né? Tem a promessa, o versículo da promessa, e é sempre mais bonito o versículo da promessa. Mas tem o que precisa ser feito para a promessa. Para você atingir a prosperidade aqui de Romanos 8, você é necessário uma mudança de identidade. Logo, o seu CPF não vai usufruir. Sim. Não é isso? Sim. Quem vai usufruir é o CPF que Deus vai criar. Claro. Né? E o sonho, muitas vezes, de hoje não é o mesmo que vai ser feito lá, porque não faz nem sentido. Não faz. Muitos sonhos que eu tinha no início não faz o menor sentido. Hoje seria, para mim, uma derrota. Uma derrota. Né? Querer algo antes e realizar hoje. Né? Hoje há até condição de realizar alguns sonhos de antes, mas não fazem o menor sentido. O cenário nunca ele vai combinar com a promessa, né? Então, muitas vezes a gente tem a promessa, né, e imagina que o cenário vai estar colaborando. Mas a maioria das vezes não vai estar. E há uma mudança. Percebe que coisas que nós fazemos hoje, nós nem imaginávamos que íamos fazer. Hoje, isso aqui é uma coisa, né? Começa logo do falar de Deus. Jamais, em hipótese nenhuma, eu imaginei falando, né, do Senhor, né, gerando aqui essa conversa, né? Primeiro que se não fosse o Senhor a gente não se conhecia. Acabou. O próprio né? Deus. Não se conhecia. E aí, olha que oportunidade eu teria perdido de conhecer esse amigo com A maiúsculo, né? Com todas as letras maiúsculas. Né? Deus realmente, ele nos conecta, né, com pessoas que têm propósito. E se nós não tivéssemos, né, atentos, né, se nós não tivéssemos, né, aproveitado essa oportunidade de mudança, né, de identidade, né, de Deus ser o centro, nós não teríamos nos conhecido, não teria conhecido Jesus, né? Estaremos aqui hoje falando de Deus, conversando sobre Deus, né, falando sobre medo, falando sobre perdão, falando sobre prosperidade, tudo baseado na palavra. Com toda certeza. Tudo baseado na palavra de Deus, né? Então, procurando assim, aqui propósito, né? Uma palavra que muitas vezes até foge da realidade. Sim. Né? Do que é o propósito. Propósito não, na verdade, prosperidade. Né? O que é prosperidade? Né? Muitas vezes as pessoas se imaginam ricas, no iate, né? Com todos os sonhos financeiros realizados. Carro, já tem o carro ali dos sonhos. Se o meu dinheiro fosse limitado, qual carro que eu teria? Então, isso começa a permear o sentido de propósito. Mas esse não é o sentido real da Bíblia. Propósito é estar dentro, né? Na verdade, prosperidade é estar cumprindo o propósito que Deus tem para você, gerando uma total tranquilidade e aí gerando frutos. Então, estar cumprindo o propósito do Senhor, né? Aquilo que Deus quer para a tua vida é estar sendo próspero. Sim. Né? E aí a gente percebe que hoje, se a gente não tem uma mentalidade de querer servir, hoje não teria acontecido. Né? O dia de hoje, aqui a gente nem sabe onde é que vai dar. Né? Porque é assim, ide e pronto. Porque a prosperidade não é sobre valor, né? Não é sobre dinheiro, né? Então, assim, a prosperidade é um efeito, né, colateral de uma mente levada pela palavra. Né? Então, assim, quando fala de prosperidade, todo mundo fala sobre material. Né? Mas esquece o princípio. Né? Esquece o centro. Esquece a base. Né? E aqui nós não estamos fazendo uma teoria que não tem que ser próspero. Não. Nós cremos demais que a prosperidade é do Senhor também. Mas nós não podemos esquecer o que é mais importante, né? Então é como a gente acabou de falar sobre a corrida. É uma constância. Não interessa quem vai chegar primeiro. Interessa se você vai chegar. Então, muitas vezes a pessoa quer a prosperidade, mas não faz a base. Não busca. Mas eu estou debaixo de uma promessa de prosperidade.
Mas tu tá fazendo a tua parte. E quem é primeiro, né? Se você é o único que tá nessa corrida. Não é isso? Né? Não tem, primeiro é quando você entra naquele grau de comparativo, né? Claro. Ah, eu tô aqui, 30 anos, ainda não comprei o meu apartamento e fulano de tal já tem. Tu tá vendo só o flash do Instagram, cara. Tu não tá vendo o bastidor. Tu tá comparando o teu bastidor com o palco dele. Né? Ele não postou a briga ontem. Ele postou só a Maldivas hoje. Trazendo o ditado, né? A grama do vizinho sempre é a mais verde. É porque ele só mostra quando tá boa. Né? Entendeu? Assim, olha, mas aqui tá... Meu irmão, só quem sabe é quem passa. Eu, nessa nossa caminhada de aconselhar, de liderar, quantos casais com a vida financeira num padrão, nível que a gente nem imagina, mas o casamento falido, mas um casamento acabando, mas o amor... Uma vontade de deixar de existir. Uma vontade, não, amigo, eu tô falando de casal que passaram um ano dormindo separados. E com a vida financeira. Ah, mas Ariel, tu vai falar só de casal? Não, eu vou falar de solteiro. Eu tenho hoje um colega, amigo, que a vida financeira está, a prosperidade financeira está no auge. Mas o coração está vazio. Eu vou além, não vou expor o nome, óbvio, ao ponto de pensar em desistir da própria vida. Aí eu te pergunto, vale a pena correr atrás da prosperidade financeira e esquecer a base, o centro, a prosperidade espiritual, né? Trazendo ali o Senhor para a tua vida? Não vale. Eu tenho exemplo dentro da minha família, que também não vou expor, mas já estou expondo. Amém. Porque aqui tudo é de verdade. Então, que passou a vida correndo atrás do financeiro, mas não é feliz. E quando tu olha assim, diz, meu Deus, como é que pode? Entende? É assim, a pessoa ter 1 milhão livre, é ter vários imóveis, é ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem o principal. Paz, o Senhor, tranquilidade, vida. Então, até que ponto, né? Nós vamos precisar chegar para entender que a prosperidade não é sobre dinheiro. A prosperidade vai além disso. E aqui eu não estou dizendo que nós não podemos ser prósperos financeiramente. Esse é resultado, porque prosperidade é financeira, né? Na verdade, riqueza financeira, né? Porque prosperidade está dentro de um propósito, mas riqueza financeira, ela é resultado de quem está com Cristo. Né? Ela é resultado. Pode também não ser, porque se você está no propósito e tudo que importa é agradar a Deus, o seu ministério pode ser igual ao de Paulo. Ele tem ali financiamentos ali dentro do ministério dele, mas ele não foi, por exemplo, Davi. Né? Ele não foi Salomão, né? Que teve ali uma riqueza gigantesca, né? Como também disse, ele disse que sabe viver no pouco, sabe viver no muito, né? E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Porque o mais importante não é o que você tem, onde você mora, não é se hoje os boletos estão todos pagos ou estão todos ali em aberto, né? A busca de um milagre, mas é o quanto você tem ali investido na sua vida com Cristo, né? Então o mais importante é se você está agradando a Deus. Esse é o mais importante. E isso parece uma conversa clichê, isso parece uma conversa de quem está ali na igreja, fora de uma realidade, mas a gente vive no mundo. A gente paga contas, mas a gente vê milagre. A gente vê provisão, e a gente sabe que a provisão tem que ser passageira, mas a gente sabe também que Deus opera milagres, mas que precisa do seu trabalho. Josué 1:8, seja forte e corajoso. E ele repete, toda vida que tem uma repetição dessa na Bíblia, é porque tem que ser enfatizado isso. Seja. Isso tem que nascer de você. Forte e corajoso. Ou seja, sem medo. Se eu te mandar construir uma arca num lugar que nunca chove, faça. Imagina só construir uma arca onde nunca chove.
Ariel, eu quero que você construa um iglu em Sobral. O nome de doido é o mínimo. É o mínimo. Crítica à família. Aí, ó. Entrou pra igreja e endoidou. Entendeu? Mas tu tá ouvindo a voz do Senhor. Mais tarde, a única família salva foi a dele. Onde? Na doidice. Que pro mundo era doidice, mas que para Deus era a salvação. Nós somos, né? Né? Aí, é uma pergunta que eu vejo, né? Noé precisava mesmo de aproximadamente 80, 100 anos para construir isso? Se Deus quisesse, ele poderia construir a arca. Sim. Mas quanto tempo demorou para construir Noé? Né? Então, obediência, né? Um coração voltado para o Senhor. Aí a intenção não era uma riqueza financeira, mas sim ouvir a voz do Senhor. Logo, ele abandona os projetos dele, porque ele não era construtor de barcos, ele era um homem comum ali, né, com outras obrigações. Então, ó, se ele diz que isso é o projeto da vida dele, enriquecer, ele jamais teria decidido por uma maluquice dessa. Sim. E aí ele decide pela maluquice. Deus só fala uma vez o como é que é para ser feito, então ele ainda tem que ser diligente ao ponto de anotar tudo do que Deus falou, e aí põe em prática. Ele não escolheu mais fácil. 100 anos depois, será que eu e você temos a capacidade de Noé de manter-se num julgamento em dedos apontados, sem fazer o menor sentido aos olhos humanos? Às vezes, quantas vezes Noé, né? Não tem isso na Bíblia, mas quantas vezes Noé disse assim, pra quê? Que eu tô fazendo? Será que eu ouvi errado, hein? Pra quê? Que sentido faz? Quantas vezes ele disse assim, mas o Senhor falou, eu vou fazer. Deus. Fala mais, Jesus. Né? Hoje, veio pra quê? Será que é da minha cabeça? Será que é, né, da minha cabeça? Mas não é. Essas perguntas de engano que tem que ser respondida na palavra. Na palavra. O Senhor me justifica. Sim. Né? Sim. E assim, justifica, mas não é para fazer algo ruim, né? Muitas vezes justifica, mas está fazendo mal, né? Justifica para servir. Sim. Né? Justifica para Deus mandar no teu coração, dar tudo, né? Fazer ali um sacrifício, né? Levar ali um conforto para uma família, por exemplo, com o pagamento do mês ali. Não, vou pagar tuas contas desse mês, eu boto no teu coração. E aí, o pouco que tu tinha ser usado para isso, e aí tu fazer. Entendeu? Então, parece, se tu contar para o mundo, você vai fazer maluquice, tu vai doar tudo. Tu vai doar tudo, né? O que tu tem para ouvir a voz de Deus, né? Para ouvir, não, a voz de Deus não, porque isso aí o mundo não fala. Essa pessoa gastou dinheiro com um jogo, mas Deus não quer saber. Né? Quer saber se tu tá... Tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Né? Então, assim, Lucas vai dizer que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. É fiel no muito. Então, assim... Será lhe concedido muito. Então, né? assim, você entender, né, que aquilo que o Senhor te abençoou, tu também pode abençoar. Tu também pode ser canal, né, de bênção. Quantas vezes, né, em determinados momentos... E isso eu não estou falando de dinheiro, estou falando de palavra. Porque a gente, quando leva em ajudar... o mundo só leva... mas eu não tenho dinheiro, mas você tem tempo. Invista tempo. Entendeu? Uma ligação. Por exemplo, essa semana nós tivemos uma ligação de aproximadamente 30 minutos. Quanta diferença fez aquela ligação? Tu mandou dinheiro para mim? Eu te pedi dinheiro? Tu me escutou e eu te ouvi. E aquilo quebrou cadeias. Aí eu te pergunto, por que tu também não liga para alguém nesse momento e dá uma palavra? Por que tu não pergunta como a pessoa está? Porque às vezes a pessoa está precisando só ouvir, só ser ouvida. Às vezes é uma palavra. Como você está? Bom dia, tá tudo bem? Porque eu recebo inúmeras ligações trazendo para o trabalho. E a pergunta nunca é, como é que tá? Já chegou o trabalho para ti aí? Já fez? Já chegou o serviço? Já chegou nota? Já chegou dinheiro? Como é que tá aí? Eu digo, meu Deus, a pessoa nem um bom dia. Né? Aí eu vou e digo, bom dia, meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor, como é que você tá? Né? Porque a gente tem que realmente, né, ir à contramão o que o mundo faz, o que o mundo diz. Então não é sobre somente dar ou doar. Até porque se o Senhor manda, a gente tem que dar mesmo.
né? A gente tem que fazer mesmo. Porque a gente está aqui, a gente é abençoado. E a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Né? Então, assim, e às vezes é só uma palavra. Aí tu diz, Deus me deu. Mas quando ele pede pra tu honrar, tu diz, não, mas isso aqui vai faltar. Opa, que mentalidade é essa? De filho escasso. Em Cristo não tem filho escasso, né? Receber é bom. Não, escuta a palavra, mas quando é pra receber, quando é pra dar, isso não é, deve ser, o inimigo. Jamais o inimigo vai pedir pra você, né? Ajudar alguém, doar pra alguém, né? Com a intenção correta, né? Que se você faz isso pra viralizar na igreja, né? Acho que não acontece não na igreja, né? As pessoas fazerem ali para de fachada para poder ter ali a atenção das pessoas, né? Acho que não tem não, né? Tô falando assim, mas acho que isso acontece no mundo isso, né? Eu acho que não acontece não. Não, o que vocês acham? Não é isso? E aí, a gente está se encaminhando para o fim. Sim. Né? Foi muito boa a nossa conversa, né? Ainda terão inúmeras conversas. Toda semana a gente vai estar aqui conversando, né? Porque esse projeto é do Senhor. Queria que você dissesse ali umas palavras, entrega ali o que Deus tem no teu coração, porque alguém vai ser mudado quando te ouvir, né? Amém. Fala, e aí a gente encerra esse momento, né, com essa entrega, porque Deus colocou algo no teu coração. Amém. Lá em Romanos vai dizer que, pois eu estou convencido que nem a morte nem a vida será capaz de separar o amor de Deus. Então, se você tem o amor de Deus, você já tem tudo. O resto é consequência. Mas eu quero te encorajar nessa manhã, nesse dia, aonde tu estiver, que tu coloque o Senhor no centro da tua vida. Eu não sei o que tu está passando. Eu não sei quem vai ver. Eu não sei o que é preciso para que tu tome essa decisão. Mas eu te encorajo, aonde tu estiver, tu colocar o Deus como centro da tua vida. Vou além. Eu te encorajo a tu verdadeiramente mudar a tua mentalidade e aceitar que o Senhor é o dono da tua vida, o Senhor é o dono da tua casa, o Senhor é o dono do teu trabalho, o Senhor é o dono do teu projeto, o Senhor é o dono do teu CNPJ, o Senhor é o dono do teu casamento, o Senhor é a tua paternidade, o Senhor é a tua cura, o Senhor é a tua salvação, o Senhor é que vai fazer aquilo que é necessário para que tu possa ter uma vida lá, calabraçuri, alabracantarás. Vai ter uma vida diante daquilo que Ele tem provido no teu lar. Aquilo que tu necessita está perto de ti. Eu te encorajo a tu olhar para o céu e pedir. Porque quando nós olhamos para o céu, dizemos, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Então, eu finalizo te dizendo, Deus vai fazer coisas sobrenaturais na tua casa, na tua família, dentro da tua parentela. Agora, no teu lugar, aonde tu estiver, se prostra diante do Pai e diz para Ele, reconhece que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Aleluia. Né? Você já testou tantas coisas, tantos coaches, tanta história de internet e Deus manda te dizer, testa o que eu estou te dizendo. Só me segue. Não é isso? Amém. E aqui a gente encerra mais esse episódio, falando de vida, falando de Bíblia, falando, né, com a Bíblia aplicada. E é isso. Fique com Deus. Coloca aqui embaixo um pedido de oração, que a gente vai estar intercedendo e orando por você. Amém. Até mais. Um excelente dia. E é isso, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.